Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê. Sanjaya diz, Sanjaya é o como se diz? É o conselheiro do rei, o rei cego. Ele estava descrevendo os acontecimentos no campo de batalha, né? Dizendo a situação lá, né? Como a Juna estava respondendo aos de Krishna, etc. Samjaya diz, tendo ouvido essas palavras do Lord Krishna, o trêmulo Arjuna saudou e, curvando-se com grande medo, hesitantemente falou com Krishna mais uma vez, com as palmas das mãos unidas, né? Então, pelo menos ali o Krishna, mais uma vez, né, ele saudou com reverência o Krishna, compreendendo que Krishna era o seu guru, né? Pelo menos isso já estava bem estabelecido, né? Com muito respeito, depois de ter obtido esta visão, né, cósmica, né, Vishvarupa, visão Vishvarupa do Senhor, né? Agora ele compreende que Krishna não é simplesmente um general, né? Não é como é que se diz? Um conselheiro do general, mas ele é muito mais, né? Ele é o Sadguru. O Krishna respondeu à pergunta de Arjuna, e quando Krishna respondeu à pergunta de Arjuna, como que Arjuna respondeu? Ele compreendeu, né, que Krishna não é responsável pela destruição e a morte de todos, né? Tudo aquilo que nasce precisa morrer, é parte de uma lei, né, embutida na criação. Ele compreendeu isso e ele já não via mais Ishvara como responsável pelos sofrimentos humanos e não via Ishvara, né, como cruel, sem coração, né? Ishvara é simplesmente um sistema imparcial, como nós sabemos, uma inteligência suprema. E quem é responsável pelos sofrimentos e os prazeres humanos, né? É o exercício do livre-arbítrio humano é que é responsável pelos nossos prazeres e dores, né? Os Vedas estão aqui para nos orientar e dizer, se você quiser viver experimentando mais prazer e menos dor, você precisa compreender a estrutura do Dharma e viver em harmonia com o mesmo. Krishna, ou Ishvara, é simplesmente aquele princípio que nos dá, que nos concede, que nos entrega os resultados, o nosso pala. Krishna é simplesmente o Karma Pala Datta, aquele que nos entrega os frutos das nossas ações, os resultados das nossas ações. E essa analogia bacana é exatamente como um juiz, né? Você vê esses filmes que têm esses julgamentos, né, de crimes, e aí você tem, né, dois advogados, um de defesa e um de acusação, etc., né? E o juiz, no final, tem que dizer, não, esta é a decisão agora, né? Na verdade, nem é ele, né? Tem também como é que se diz? O, a decisão esqueci o nome das pessoas que vão lá, Jurados? os jurados. Tem o juiz, tem os jurados, tem um processo longo, às vezes que levam anos, né, para chegar a uma decisão, principalmente como quando uma decisão é pena de morte, né, nos Estados Unidos. Então, o juiz está ali para decidir. O juiz, em teoria, ele é imparcial. Mas, como nós sabemos, e a história nos diz, todo ser humano é sujeito a erro, e existem muitas decisões judiciais que são completamente equivocadas e erradas, né? A história nos ensina isso. Mas qual é a diferença? Ishvara é um sistema perfeito, jamais sujeito a erro. A inteligência suprema do sistema Ishvara é de tal modo precisa
que não dá margem, não existe margem a nenhum erro. Quando você compreende essa inteligência, você aceita os sofrimentos da vida, né, com elegância, né, mantendo a sua atitude de gratidão pela oportunidade, tá? A vida nada mais é do que você interagir na medida que você compreende mais que as suas ações precisam estar em harmonia com as leis do campo, né? E aí você são mais doces ou mais amargos, dependendo do exercício do suas escolhas, do seu livre-arbítrio, né? Então, esse Ishvara é um sistema preciso, perfeito, que jamais sujeito a erro ou engano, e ele é aquele que nos dá o Palam, né? Ele só faz isso, ele processa. Eu costumo dizer às vezes que a vida, do ponto de vista do jiva humano, nada mais é do que processar minhas vasanas, processar as minhas tendências, né? O meu karma, o meu parabada, e interagir, né? Lidando com o meu parabada de tal modo que eu posso esgotar karmas e cultivar mais punhas, e neste processo, com excesso de punha, representa uma mente mais preparada ou mais pacificada para o processo de elevação espiritual que envolve, né, Shravana, Manana e Nididhyasana. Tudo é iniciado com a observação do Dharma. Então, Ishvara não é responsável por nada disso. Se Ishvara não é responsável, quem é que é responsável? Ah, são os jivas, são os seres humanos. Por quê? Porque eles têm essa inteligência, esse assim dito livre-arbítrio, né? Então, o Ishvara é o Maha juiz, é o juiz perfeito que apresenta, né, a decisão final. Como assim? Apresenta os nossos Parabada Karmas de momento a momento, e a pessoa que é realmente madura e que é sábia, né, uma pessoa espiritualmente sábia, ela aceita tudo aquilo sabendo que aquilo é exatamente uma oportunidade, uma possibilidade para que eu possa reorientar a minha vida, do ponto de vista de receber parábadas adversos, dolorosos, né? Portanto, se uma pessoa tem que receber um parábada difícil, um papa pala, resultado difícil, ruim, uma pessoa certamente tem que recebê-lo com gratidão, né? Como se fosse praçada. Bhagwan é compassivo, tudo bem, mas onde Papa Pala tem que ir, Bhagwan terá que fazer isso. Então ele está dizendo, a maioria das pessoas diz, mas Bhagwan é compassivo, por que que ele me deu este câncer terminal? Por que que ele deu uma doença? Por que que meu filho morreu num acidente? Ou por que isso? Por que aquilo, né? Deus é compassivo? Tudo bem, se você acredita que Deus é só compassivo, né? Então, este é o outro lado de Deus, né? É o destruidor de tudo aquilo que foi criado. Se Deus fosse realmente um super jiva, ele jamais seria capaz de nos conceder os papas, o karpa pala. Ele não vai dar, né? Porque ele vai dizer assim, não, isso aí é muito doloroso para os meus jivas, né? Eu sou um Deus compassivo, né? E se ele fizer isso, aí a ordem moral da criação será perturbada, naturalmente. Se ele disser, não, eu tenho algumas preferências e eu não vou produzir parábolas muito violentos ou adversos, essa gente ali do planeta dos bárbaros merece. Mas eu vou fazer uma intervenção divina, né, e vou produzir um punho maravilhoso para todo mundo lá. Então ele estaria fazendo o quê? Ele estaria corrompendo as leis, as suas próprias leis éticas, morais, psicológicas, kármicas, porque os seres humanos dotados com essa capacidade de escolhas, eles precisam exaurir os seus papakarmas, né? Então, o karma serve para que a gente possa esgotá-lo, né? E purificar. O conceito de que o sofrimento purifica, ele é um conceito que vale, tá?
O sofrimento ele tem um efeito purificador se o indivíduo realmente utilizar aquele momento de dor para reorientar a sua vida. Mas o indivíduo que não é maduro, ele vai ficar chorando, esperneando, pedindo a Deus para que Deus possa mudar as suas leis, as leis que ordenam esta criação. Impossível. Não, não, se Deus me ama, eu amo Deus, ele pode. As leis de Deus são precisas e não fazem exceções a ninguém. Então é como se a pessoa fosse meia cega, não compreendesse, né? É um míope, né? Que está pedindo coisas que são absurdas, né? Impossíveis, infundadas, né? Ah, por favor, né? Aí o homem fala, uma pessoa dá uma vacilada, cai de um pico de uma montanha, quando ele está descendo, ele fala, por favor, Ishvara, modifique essa força da gravidade de tal modo que eu possa cair em pé suavemente quando eu bater lá embaixo, né? Ishvara não pode fazer isso. Não. Ele jamais vai dizer, ok, só por 10 segundos, quando você tiver, depois eu volto com a lei da gravidade. Não, isso não existe. Isso causaria danos enormes em toda a estrutura do Dharma, né? O inteiro universo entraria em colapso se uma de suas leis forem suspendidas até mesmo por alguns minutos. Portanto, lembre-se que esta miopia espiritual, religiosa, que faz de modo que você esteja sempre pedindo, 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 é aquele devoto pidão, reclamão, né? Pedir que ele faça exceções para o seu caso, né? Saiba que isso é uma atitude muito infantil. A lei do karma deve prosseguir o seu curso, porque sem ela, né, a estrutura do universo iria colapsar. Só me faz de novo analogia aqui a respeito dos semáforos, né? As sinalizações que existem nas rodovias ferroviárias que são indispensáveis para evitar alguns acidentes terríveis, né? Se por qualquer motivo esses semáforos fossem desligados, né, a gente estaria em grande dificuldade. Na verdade, nós estamos em grande dificuldade, a gente depende tanto, 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 a nossa civilização depende tanto, tanto da tecnologia que sustenta a nossa civilização, entendeu? Toda essa tecnologia invisível, né? A estrutura da nossa civilização, a internet, esses sinais eletromagnéticos, né? Tudo isso, né? Se tiver um problema, se a gente perder essa tecnologia, AI, inteligência artificial, a nossa civilização colapsa também. Portanto, se o meu Papa Karma me traz sofrimento, eu, como uma pessoa madura, né, estudante do Vedanta Brasil, eu já mudei a minha atitude, eu aceito o sofrimento com gratidão no meu coração, sem reclamação, sem ficar indignado, frustrado, sem espernear como se eu fosse uma criancinha, sem reclamar contra Deus, sem amaldiçoar Deus como injusto ou cruel. Isso porque eu mudei a minha atitude. Eu aceito o sofrimento como uma oportunidade para que eu possa reexaminar a minha vida e corrigir alguns erros. Qual é o melhor método para aceitar o Papa Karma? Existe um método, truque que eu vou ensinar a vocês. Opa, olha o Swami aqui nos dando um truque. Ele diz que é muito fácil, né, aceitar o Papa Karma. Toda vez que eu estiver sofrendo, é o resultado de quê? Punho Papa, o sofrimento é resultado de Papa. Isso significa, né? Só que nós já falamos sobre isso, já toquei nisso, né? Para aceitar o sofrimento, você precisa, né, de usar uma estratégia intelectual e dizer, tudo bem, sofrimento é bom, por quê? Porque eu estou exaurindo, esgotando o Papa. Então, se eu tenho muitos papas,
parábadas, né? Vindo por aí, isso é um a menos, tá? É um a menos. Um a menos. Estou exaurindo meus papas, né? Então a gente vive no planeta dos bárbaros. Por quê? Por quê? Para exaurir os seus papas. Você vem aqui para pagar pelos seus pecados, né? Quem é que gosta de ouvir isso, né, Marcelo? Toda vez que eu estou sofrendo por causa de um papa que eu sou responsável pela sua produção, ou a nível pessoal ou coletivo. O nosso papa é como se fosse um fardo de deméritos, um fardo de deméritos. E o peso é reduzido na medida que eu vou pagando o preço através da dor, né? Da experiência de dor, né? Então, a dor é como se a gente estivesse, na linguagem mais comum, pagando os nossos pecados, né? E a gente vai pagando, né, na medida que a gente vai aceitando, sem, né, acusar Deus, ou atacar Deus, ou agredir Deus. Isso é o meu papo, é parte dos meus deméritos, é o preço que eu pago por palavras, atitudes e ações que não eram em harmonia com a estrutura do Dharma, né? E o meu peso do papo é reduzido. Então, uma purificação, você se purifica através da dor. Quem é que nunca ouviu falar isso? A dor purifica, né? Aqui ele diz, portanto, em vez de dizer eu estou sofrendo, diz assim, não, eu estou me purificando através da dor. Ele fala aqui, estou me tornando mais puro. Mas isso só se eu aceitar a dor sem acusar Deus ou ninguém outro, né? Outras pessoas como responsáveis pela minha dor, né? Na verdade, se você compreender essa lógica, toda vez que você estiver curtindo um punha, você deveria ficar triste, porque eu estou gastando as minhas poupanças, estou gastando os meus punhas. Então agora eu tenho um punha menos, né? Aí fala, não, estou brincando, vocês podem curtir o punha, mas saibam que o punha é como uma poupança kármica, né? Então, esses punhas, eles vão sendo esgotados. E o sistema kármico de Shwara, ele é feito de tal modo, o punha não resolve a situação, não liberta o indivíduo, porque você esgota ele. Então, se você esgota, você tem que estar produzindo punha ao mesmo tempo. A roda do samsara nada mais é do que punha papa. Se você acredita que punha possa ser a solução, você saiba que você tem que produzir punha o tempo todo para desfrutar o punha, né? Então, isso não termina nunca, né? Portanto, mudem a sua atitude de vocês em relação ao sofrimento. É a única maneira, parece que a Juna está compreendendo isso. Ó Senhor, seus caminhos são inescrutáveis. Você ama a todos, tudo bem. Você é a personificação da paixão, tudo bem, mas a compaixão se expressa na forma de quê? As leis do Dharma. O pai e a mãe, às vezes, precisa, né, punir os filhos com qualquer coisinha, né? Você não sai, vai ficar 2 dias sem mexer no celular, vai fazer isso. Às vezes tem que fazer uma punição na esperança que talvez possa ajudar o indivíduo, né, ou a criança a compreender os limites que são inerentes, né? Os limites dentro, você vive na sociedade, na família. Então, a compaixão, às vezes, ela não é bem compreendida, mas a punição é uma forma de compaixão e a gente vê isso através de algumas situações familiares, né? Nos quais os pais fazem uma punição. Tá? Então, a punição, a compaixão, tudo bem, ela nos concede punha, os parábadas bons, favoráveis, mas elas nos concedem papas e os papas precisam ser vistos como também compaixões, tá? É algo que serve para que a gente possa reexaminar as nossas vidas, né?
embora não seja o tópico do Gita, isso é uma outra questão que o Swami quer abordar aqui. Se Bhagavan vai fazer a lei do karma funcionar, isso significa que karmas de reparação, expiação dos pecados são desperdícios ou inúteis. Tá, aqui ele entra numa fala que ele se estende bastante nesta fala. Eu não me estenderei muito nessa fala, não. Ele fala, se a lei do karma funciona e não tem jeito, né? Então eu vou ter que lidar com este parabada adverso, né? Então, as minhas sadhanas de oração, né, de prece e de pujas, né, tudo aquilo, né, pedindo ao Senhor para maneirar comigo, né, que a dor não seja muito insuportável, que não seja muito além da minha possibilidade de aceitá-la, etc. Então, qual seria, né, o papel de tudo isso, né, como se você estivesse fazendo imediatamente reparações, tentando neutralizar aquele parábada adverso, né, durante o curso da própria ação. Portanto, se karma pala tem necessariamente que frutificar, por que deveríamos fazer orações, etc? Por que deveríamos fazer determinadas práticas ou pujas? Seria tudo isso um desperdício, já que o Papa ele vai me purificar, né? Só me diz, não, não é que seja realmente um desperdício, tá? Essas ações ritualísticas, né, de pujas ou de orações, também funcionam dentro do âmbito da lei do karma, tá? Como ela funciona? Por meio dessas práticas, durante o momento de, de uma experiência, né, de Papa Karma, eu estou produzindo um pequeno punha no meu balanço kármico, né? Então eu estou sofrendo, eu estou exaurindo o Papa e eu estou produzindo punha porque eu estou me voltando a Deus através de algumas sadhanas ritualísticas, ou orações, ou pujas. E a produção do punha irá, de qualquer modo, minimizar o efeito do Papa. Essa é a ideia aqui, tá? É como se você estivesse usando uma força para neutralizar uma força, que é a força do parábola. Naturalmente, a força do parábola, em geral, ela é muito potente. No último momento, ninguém consegue neutralizá-la realmente, tá? Então, aquela ideia assim, não, 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 eu deixo para o último momento, eu esqueço, né, das minhas práticas espirituais, das minhas orações, o que seja. E na hora que a coisa fica feia, eu volto para as escrituras, aí começo a estudar, meditar, né, fazer puxas, fazer isso, fazer aquilo, porque eu quero cancelar esse Papa Karma, né, esse parábola. Não é bem assim, tá? O parábola, quando vem, ele vem com força. Se você correr na hora que a coisa está mais difícil, né? Você pode, no máximo, minimizar um pouco o efeito daquele parábada. Não existe nada que você possa fazer no último momento que possa realmente cancelar um parábada. Essa é a realidade, tá? Mas você não precisa de abandonar os esforços que possivelmente podem minimizar, não neutralizar, mas minimizar o efeito de um parábada difícil, né? Tudo isso faz parte das leis do karma, né? Aquela força resultante entre o paraba, né? Difícil que está ocorrendo, aí as minhas sadhanas espirituais tentando neutralizar aquilo vai minimizar um pouquinho, é como se criasse uma força resultante entre um parábada difícil e o esforço cujo objetivo invariavelmente produz punha, incapaz de neutralizar completamente, mas pode atenuar os efeitos de um parábada. Aí some, porque isso é mais relevante na cultura deles, né? Ah, eu estou passando por uma coisa difícil, e eu estou fazendo muitos rituais, muitas preces, mas ainda assim o parábada está difícil, né? E muita dor, muita dificuldade, né?
Swami diz, as suas ações não são fortes o suficiente para neutralizar um parábara, né? É como se um parábara universal, um meteorito esteja se movendo em relação ao planeta e você procure mandar uns mísseis, alguma coisa para neutralizar o meteorito, né? Mas o meteorito é tão bem, né? São exemplos, eu não sou físico, eu não sei nada disso, mas o Swami está apresentando um meteorito enorme e a dificuldade da gente cancelar aquilo, né? Ou no caso de uma doença, né? Você vai ao médico e diz assim, olha, aqui é o seguinte, né? Nos dias de hoje tem essa história de turbo câncer, 5% de possibilidade de cura, né? Mas isso não significa que você não possa tentar uma cura, né? Através de diversos outros meios, né? Ok. Cada parábola que chega até nós, ele pode ser de três tipos. Um parábola potente, um parábola médio, um parábola fraco, né? Então, o Swami, ele vai ainda mais nessa história, né? Então, do ponto de vista do Karma Yogi, né? Das pessoas que compreenderam o Karma Yoga e vivem do ponto de vista desta compreensão, com o espírito de devoção e aceitação, né? Então, os parábolas, quando chegam, eles são neutralizados, não através de orações e isso e aquilo, ou se você quiser fazer uma oração, esse, "Oh, Lord, esta é um parábola realmente muito doloroso, muito difícil, me dê a força e o equilíbrio para que eu possa aceitar tudo isso com grande gratidão no meu coração." Essa é uma prece inteligente, né? Mas o nosso objetivo é simplesmente, é parábola, é papa karma, então manda aí porque eu quero esgotar, eu quero equilibrar a minha conta kármica, né? Eu quero exaurir, né? Não, é muito potente, melhor ainda, porque aí, né, eu estou exaurindo ainda mais esta minha conta kármica, né? Cada parábola individual é um parábola forte, é forte, né? Ou fraco ou médio. Então, Swami né, fala muito disso, né? Então, não pense que as suas orações, isso e aquilo, não seja capaz de fazer nada. Tudo isso não é relevante. Eu não encontro muita relevância para nós. A gente sabe muito bem, situações adversas podem ser extremamente difíceis, mediamente difíceis ou ligeiramente difíceis, né? Então, as mais difíceis requer mais e mais força, mais devoção, mais compreensão, para que a gente possa aceitar positivamente, né? Tudo isso cai dentro, tudo aquilo que seja uma ação irá impactar a equação do karma. Esse é o ponto importante de compreender aqui. O karma é uma equação muito complexa e qualquer ação que a gente faça estará impactando esta resultante, que é a intensidade do parábada, né? Então, o Swami diz, olha, esse é um tópico à parte, eu não vou falar mais sobre isso, ainda bem, Swami, porque eu também não quero falar muito sobre isso, mas não. Eu assumo que a nossa sanga, né, seja constituída por indivíduos mais maduros que compreenderam as leis do karma, compreenderam o que é o dharma, compreenderam que a vida nada mais é do que uma experiência de punya papa, é um processamento das minhas tendências, das minhas vasanas de agir em violação ou não com o dharma, que irão produzir punya ou papa, e eu vou conectando os pontos, aprendendo, crescendo e me tornando um Karma Yogi, né? E como Karma Yogi, eu começo a aceitar até mesmo os parábolas mais difíceis
com gratidão no meu coração. Então, eu só me volto a dizer, falar sobre Arjuna, o campo de batalha, Bhishma, Drona e todos os violadores do Dharma não podem ser salvos por nenhuma sadhana que Arjuna queira produzir no último momento, porque o Lorde já decidiu, a equação kármica decidiu que eles precisam ser destruídos e serão destruídos, né? A morte deles é certa. E eu quero que você vá lá e acabe com eles. Então, neste ponto, a partir deste ponto, a Juna reconhece o Senhor exatamente como o Karma Paladata, né? É aquele que concede o resultado de nossos karmas, de nossas ações, né? Então, a atitude de Arjuna muda, ele tem uma compreensão mais ampla do que seja o sistema Ishvara, né? E ele aceita a destruição daqueles violadores, aceita a destruição até mesmo de uma inteira civilização, quando tudo isso se faz necessário, né? Então, o medo deu lugar para a admiração e reverência. Esta atitude de admiração produz a rendição ou a devoção a Ishvara. Então, esta é a rendição do quê? Do meu livre-arbítrio egóico, que eu entrego às leis do Dharma, que é, né, muito bem poeticamente descrito como eu sacrifico o meu livre-arbítrio fundado no que eu quero e o que eu não quero, no altar do Dharma. O Swami Dayananda costumava definir o Lorde, o Senhor, como a ordem da criação, uma estrutura inteligente que ordena esta ordem mítya. Se você viver entregando, né, conformando os seus quereres e não quereres, as leis que regem, que sustentam, que harmonizam essa ordem, você viverá uma vida relativamente livre de conflitos e dores. Esta é a transformação que o Samjaya está reportando para o rei cego. Está dizendo, está descrevendo tudo isso que está ocorrendo lá. Então, Samjaya relata, tendo ouvido essas palavras de Krishna, Arjuna entendeu muito claramente as leis do Dharma, e por isso agora eu compreendo, eu não posso dizer que o Senhor é cruel, e eu também não posso dizer que o Senhor é compassivo. Ah, finalmente, agora a gente compreende. Ishvara é além de todos os pares opostos, né? As leis estão ali, do ponto de vista do Jiva-Atma, toda essa estrutura de Mitya, né? Do Dharma, do Jagata, ela é sustentada por pares opostos. Tá? O bem e o mal, a compaixão e a crueldade. E o Senhor não é nada desses pares opostos. O Senhor é o sistema completo. E a Arjuna parece ter compreendido isso. O Senhor não é nem cruel nem compassivo. Então, como é que para uma pessoa religiosa dizer assim, ó, Deus realmente não é cruel? Ah, sim, eu sei, ele é bondade pura, é compaixão pura, né? Não, nem isso, nem aquilo, né? Então o pessoal fica meio confuso, né? Fica meio chocado. A gente não pode dizer isso para pessoas espiritualmente menos sofisticadas, né? Capítulo 9, verso 29 do Gita. Eu sou o mesmo com todos os seres, não há ninguém que seja odioso para mim. Eu vejo todos os meus seres, todos os meus jivas humanos, né? Sem nenhuma preferência, sem nenhuma tendência. Eu sou incorruptível. Ninguém consegue me seduzir. Não existe ninguém que seja mais ou menos querido para mim. Aqueles que me adoram com devoção, então em mim eu também estou neles. Aqui e ali Krishna
diz para Arjuna, mas eu tenho um xodozinho com aqueles que me adoram, aqueles que conformaram, né? Entregaram suas tendências egóicas, né? Quereres e não quereres, entregaram, se renderam às minhas leis, né? Aqueles que me adoram com devoção, saiba que vocês estão em mim e eu estou em vocês, né? Tem essas passagens que ele diz que não é que eu tenha preferência por aqueles que vivem em harmonia com o Dharma, mas aqueles que me adoram genuinamente com devoção, aqueles que sacrificaram os seus egos, né, no altar do Dharma, né, eles vivem em mim, né, eles vivem no âmbito das minhas leis, da minha estrutura, da minha ordem, e eu também vivo neles, né? Existe uma harmonização. Eu não sou nem cruel nem compassivo, eu corro o mundo de acordo com a lei do karma, né? Eu estou ali concedendo karma palas em todos os quatro cantos do mundo, de acordo com as leis, as minhas leis e princípios. Arjuna, ele tem um pequeno tremor, porque como indivíduo, está sujeito às leis do karma. Nunca posso escapar, assim como dentro da Terra ou na Terra, nunca posso escapar da gravidade. Então, isso aqui tem um apontamento legal, né? Quando o indivíduo compreende que ninguém é isento das leis do karma, não, mas eu sou Yanni, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você continua vivendo, né, do ponto de vista da sua natureza aparente, inferior, como o corpo, mente e sentidos, você vive dentro do âmbito das leis do karma. Ninguém consegue escapar da lei da gravidade, da mesma forma, ninguém consegue viver fora da jurisdição das leis do karma, das leis do Senhor, tá? Por isso que a nossa tradição, ela critica alguns indivíduos que se dizem autorrealizados, mas ainda assim as suas vidas não refletem uma harmonização com as leis de Deus. Da mesma forma, a lei do karma é tão inexorável quanto a lei da gravidade. Não há questão de se você gosta ou não. Se você não gosta, é melhor se tornar maduro o suficiente para aceitar e gostar com reverência. Porque você gostando ou não, você vive sempre submetido às leis do karma. Mas quem é esse que está submetido às leis do karma? O complexo corpo, mente, sentidos, a nossa natureza inferior. Eu, como consciência, você, como consciência, você não é uma entidade experienciadora, você não é uma entidade desenhada para responder a estímulos, né, ou experiências, não existe dualidade na sua real natureza. Então, tudo isso nada mais é para a nossa natureza inferior. Tem muita gente que viaja na maionese, e não, não, eu sou livre de tudo isso porque eu sou a consciência. Então, coisa mais comum que existe por aí é a transferência de Mitya em Satya e Satya em Mitya, a transferência mútua entre essas duas ordens, né? Todos estamos submetidos à lei da gravidade. Então, o que que faz? Qual é o benefício do autoconhecimento genuinamente obtido e internalizado, né? Não é que o indivíduo pare de observar o Dharma, mas a observação do Dharma se torna natural para o Yanni, tá? O Yanni, ele tem uma capacidade satívica de discriminação, né, muito mais desenvolvida, porque a mente foi purificada através do Yana, do autoconhecimento, do Atma Yana, compreensão de que existe somente a consciência, a existência, um sem o segundo, a minha real natureza. Então, isso faz de modo que o indivíduo desenvolva uma mente muito mais satívica, porque a ilusão de que a realidade é a dualidade, eu tenho que atrair punha, né, fazer punha, observar o doma, porque o punha,
tudo aquilo ali é visto num segundo plano, no plano mítia. Mas essa compreensão do pano de fundo, do plano de fundo, né, de que eu sou Satya, o mundo é mítia, faz de modo que a mente do Yanni se torne muito mais satívica e ele observe o Dharma muito naturalmente, quase sem esforço. Você entende, Betânia? Todos nós estamos sujeitos a essas leis. O Anyani que aprecia Punya acima de qualquer outra coisa, devido, né, a uma questão kármica também, ele coloca Punya no altar da sua vida, né? Punya, 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 Punya. Então ele precisa trabalhar para o Punya e é importante que seja assim. E o Punya, ele precisa receber o crédito de que Punya produz uma mente mais pacificada. Se o Punya não for visto como um fim, mas como um meio, ele é positivo, né? Você vai experimentar menos sofrimento e você vai desenvolver mais sattva-guna. Então, o Yanni é aquele que está vivendo essa vida, sabendo que a única realidade é Satchitananda Brahman, mas ainda assim, o meu karma precisa de ser exaurido. Então, eu vivo nesta ordem Mitya, observando o Dharma quase sem esforço algum, né? Exaurindo Parabada, exaurindo Punya Papa com equanimidade. Ah, Punya, Punya, Punya. Punya Papa é praticamente irrelevante na mente do Yanni. Ah, praticamente, mas não praticamente. Não literalmente. Você não pode dizer que a gravidade está puxando mais ou menos. Você simplesmente sabe que você está submetido às leis de Ishvara e você vive nelas, e você se rende a elas. Essa é a conclusão. A entrega às leis de Deus é uma expressão, né, da apreciação cognitiva que você tem, conhecimento que você tem a respeito de Ishvara Jiva Jagata, né, o sistema Ishvara e as suas leis, cuja lei do karma, a lei da causalidade, ações e seus resultados, pensamentos e seus impactos, cujas leis, né, governam tudo isso do ponto de vista do jiva humano. Portanto, este Arjuna, muito trêmulo, ainda assim compreendendo que ele não consegue viver fora do âmbito das leis de Deus e que existe sempre o potencial para parábadas difíceis, né? Ele faz um namaskara, uma saudação referencial ao Senhor. Aí o Swami vai falar um pouco sobre esse namaskara, a importância desse namaskara no âmbito da cultura védica, né? É uma saudação reverencial, de respeito, de gratidão, de devoção, que você vê, né, pelo menos aquelas cidades que são consideradas as capitais espirituais do planeta, que ainda existe, né? Todo mundo faz namaskara para todos, para a água, para os elementos, para a árvore, para os animais. Então, a namaskara indica que eu conformei a minha vida às leis do Senhor, eu entreguei a minha vontade à vontade do Senhor. Namaskara precisa simbolizar isso, entendeu? Eu me rendo, eu me entrego, eu aceito aquilo que são as leis e os princípios de Deus que governam esta ordem aparente. De novo, que este Namaskara seja uma lembrança da nossa entrega à vontade de Deus. Bacana, né? E todos estamos submetidos a essas leis, e que as leis são poderosas. No último momento, não existe coisas que possamos fazer para cancelar os efeitos desses parábadas, né? Eu sou uma pessoa pequena, este momento, essa
a força dos nossos esforços espirituais, das nossas sadhanas, né? Entre elas orações, como colocado aqui, elas têm um efeito de acúmulo gradual e, sem dúvida, ao longo do tempo, irá atenuar o efeito de parábadas, porque tudo entra dentro desta equação punha-papa. Aparentemente, eu sou uma pessoa, uma criatura insignificantemente pequena, né? Mas ainda assim eu tenho que utilizar, exercer esse livre-arbítrio para que eu possa, né, produzir méritos espirituais. Mas Arjuna, vendo a impotência de cada ser vivo no confrontar o Parabada, o Papa Karma, né? Qual é o Parabada mais adverso na mente do Agnani? É confrontar o momento de deixar o corpo físico, né? A morte, assim dita morte, né? Então, vendo, né, o quanto impotente nós somos no lidar com esses parábadas, né, como aquela pessoa que algumas vezes eu referi a vocês, né, a segunda esposa do meu pai, morrendo de câncer, ela dizia a oração dela: me salva, Jesus, me salva, Jesus, me salva, Jesus, era um mantra dela, né? Mas na última hora é difícil, né? A inescapabilidade da lei do karma, Arjuna tremeu, porque ele compreendeu que a neutralização, a minimização do Papa Parabada requer um processo gradual, um estilo de vida, né? Porque ela cresce como uma força, né? Uma força crescente, momento, né? Uma força, esqueci o nome em português. Inicialmente, isso vai acontecer. Quanto mais eu amadureço, mais esta compreensão se torna natural, a minha devoção ocorre e eu vou me entregando às leis de Deus com naturalidade. O meu medo vai passando, o meu medo vai passando, e aí você vai chegando a um ponto que você já não se preocupa com o seu destino. Tá? Você não se preocupa com o seu destino. Você confia em Deus, você confia naquilo que é a sua natureza livre e independente de qualquer experiência dentro do âmbito. O medo vai embora. Não que os problemas vão embora, não, o medo vai embora, Sidem. Ontem eu encontrei uma pessoa aqui, que eu precisava encontrar, há muito tempo estou querendo falar com essa pessoa, e nós falamos um pouco. Ele é um pouco mais jovem do que eu, mas problemas de saúde aqui, ali, né? Naturalmente eu não posso falar nada que seja mais profundo, mas os problemas de saúde, para aqueles que têm, né, eles não vão embora. Mas o medo de tudo isso é que vai embora. Uma maturidade espiritual é que permite que a gente possa lidar com esses parábadas mais difíceis, né? No final, não existem parábadas realmente muito difíceis. Parábada é parábada, porque o Yanni vai desenvolvendo uma equanimidade em relação a Punya Papa. Portanto, a lei do karma, pela lei do karma, as pessoas são separadas. Pela lei do karma, o corpo cresce. Pela lei do karma, o corpo enfraquece. Pela lei do karma, as pessoas morrem aos nossos lados e a gente diz: oh, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Então, tudo é karma. Tudo é karma. Como lidar com tudo isso com uma mente discriminativa, sem nos perdermos sentimentalmente, emocionalmente, é o propósito desta sabedoria espiritual, maturidade espiritual, capacidade de lidar com tudo isso com equanimidade, sabendo que tudo é karma. Isso vai permitindo que você transcenda o medo extremo dos parábadas adversos, né? Então, com uma voz embargada, hesitante, né?
A maturidade de Arjuna é uma maturidade ainda em processo, e principalmente a maturidade que permitiu a ele compreender Ishvara em sua totalidade, ela foi artificialmente produzida por Krishna. O amadurecimento precisa ser lento e gradual, como nós sabemos. Ele inicia com karma, dharma, upasana, para mais tarde passar por Shravanam, Manana, Nididhyasana. Essa maturidade artificial, apressada, né? Essa maturidade sem o perfume da rosa, é como amadurecer uma fruta numa caixa de naftalina. A fruta vai amadurecer, mas o amadurecimento será artificial e a fruta não terá o mesmo sabor natural. Krishna abençoou artificialmente Arjuna com esta visão do divino, abrindo o seu terceiro olho, para que ele pudesse ter o Vishvarupa Darshana, né? Mas, fundamentalmente, a maturidade de Arjuna ainda era um work in progress, eu esqueci como é que se diz, work in progress, um projeto em desenvolvimento, alguma coisa assim. Esse medo de Arjuna vai ficar lá por algum tempo. E com a voz embargada, com certo pânico, Arjuna repetidamente fez namaskar ao Senhor e se dirigiu de novo ao Senhor com os próximos versos. Arjuna disse: "O Senhor, é apropriado que o mundo esteja encantado e gratificado pela glorificação da sua natureza. Os demônios assustados correm em todas as direções e todas as hostes de Siddhas se curvam a você." Então, no momento de clareza, ele quis exaltar o Criador, né? Aqueles que têm olhos para ver, aqueles que têm o óleo da compreensão, o óleo para perceber Deus, a sensibilidade cognitiva, emocional para compreender e ser devoto de Deus, irão sim glorificar a sua natureza e se sentirão gratificados por esta visão. Já os demônios, eles correm de um lado para o outro, assustados, né? Enquanto que as hostes de Siddhas se curvam a você. Então, a Arjuna começa sua resposta nesse último estágio, nesse terceiro estágio, que é o estágio no qual ele passou pelo admiração, encantamento pelo Ishvara, o segundo grande medo, e agora ele está desenvolvendo uma atitude madura, que é a atitude do Jnana, ou do Karma Yoga, de modo que vê o Senhor com equanimidade, não simplesmente como o Criador e o sustentador, mas o Criador, sustentador, destruidor de tudo, né? Ele, com essa maturidade, ele começa a ter essa devoção ou rendição a Ishvara. O maravilhamento acabou, o medo também passou, agora ocorre a rendição. Mas ainda assim, o medo persistia no coração dele. O medo nunca foi embora, porque enquanto tivermos a mente estreita, a mente focada no Aham Bodhi Asmi, eu sou o corpo-mente, né? A criação estará sempre ameaçando a minha identidade como corpo-mente, porque o corpo-mente é limitado, o corpo-mente é sujeito à mortalidade. Enquanto a nossa identificação não for transferida para Nirguna Atma, Nirguna Brahman, Arjuna e qualquer outro indivíduo experimentará o medo, tá? O medo da morte, o medo da mortalidade, tá? Esse medo nunca vai embora. O grande teste é o teste de confrontar a mortalidade do corpo físico com um sorriso nos lábios, como eu costumo dizer. Enquanto nós tivermos a nossa mente, né, estreita, né, identificada erroneamente com o corpo, a criação será uma fonte de perigo, de medo. Somente quando expandirmos a nossa visão, nós iremos apreciar a totalidade
que encompassa todas as leis do universo. Somente então o medo e a insegurança diminuirão, ou literalmente eles não estarão crescendo, né? Não sei por que o Swami disse não crescerão, eles diminuirão. E diminuirão sempre mais na medida que essa sabedoria espiritual seja sempre mais profundamente estabelecida e retida na mente do Yanni. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.